Fala meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Na aula de hoje de literatura vamos estudar sobre modernismo, segunda fase. Beleza? Então acompanha comigo aqui para a gente dar início. A contextualização, momento histórico, vamos relembrar. 1922, Semana de Arte Moderna, primeira fase do modernismo. A galera começa a inovar, começa a trazer novas tendências, né? Chamada fase de destruição, querendo romper com toda a tradição artística, ok. Só que a partir de 1930, mais ou menos, a produção artística ela tem um tom mais maduro. Inclusive, essa fase é chamada de fase de construção. Por que isso? Vamos ao contexto histórico. Na Europa, o fortalecimento do fascismo e do nazismo acabou levando à Segunda Guerra Mundial. Em 1937 foi instaurado o Estado Novo no Brasil, um período em que houve redução de liberdade. Logo, dentro desse contexto histórico, a poesia se tornou mais engajada politicamente. Tanto a poesia como a prosa, fazendo críticas sociais, fazendo reflexões sobre o estar no mundo, essa questão de pertencimento. Então a segunda fase do modernismo brasileiro ficou conhecida como fase de construção. Não mais aquela fase que só quer rejeitar tudo que veio antes. Aqui eles já tentam construir algumas bases sólidas do modernismo brasileiro, período que vai de 1930 até 1945, quando temos início aí a terceira fase do modernismo brasileiro. Quais são as características gerais dessa fase? Em primeiro lugar, a consolidação das conquistas lá de 22, que tentava romper com a tradição. Aqui, essa luta pela liberdade já estava ganha, quando dá início, então, a segunda fase. A arte é mais construtiva e menos destrutiva, como na primeira fase. A produção poética é mais madura e as obras em prosa são mais frequentes, são mais críticas, tá? E também mais politizadas. Então, de forma geral, são obras de arte mais politizadas, mais maduras e mais intimistas, tá? Na prosa há um grande engajamento político e na poesia há uma questão existencial, reflexiva, intimista, tá? Peculiar. Inclusive, é muito difícil a gente colocar todos esses artistas no mesmo bolo. A gente tem que analisar um pouco cada um deles separadamente. Eles não eram tão homogêneos como na primeira fase, tá? Então a gente precisa analisar um pouco mais sobre esses artistas. Então, como nós falamos, prosa, mais engajamento político, poesia, um tom mais reflexivo, né, sobre o estar no mundo. Sobre a linguagem, enquanto a primeira fase tinha uma linguagem de ruptura total com a tradição, aqui já é uma mescla do coloquial, do informal, da linguagem do povo, com uma linguagem mais culta, tá? Até para se fazer entender melhor. Temos então duas partes. A poesia de 30 e o romance de 30, né? A prosa. Começamos então pela poesia de 30, que apresenta questionamentos maiores, tá? Algo muito mais reflexivo. Fala sobre o cotidiano? Fala. Mas fala também sobre matemática social, matemática histórica, cultural, filosófica, religiosa. Enquanto a primeira fase se prende mais à questão do cotidiano, né? Então, é a necessidade de se fazer poesia, de se ler poesia em um mundo degradante, bruto, cinzento, em guerra, com menos liberdade, né, que era dentro desse contexto histórico aí. Acaba se aproximando com outras estéticas, sem perder de vista os ideais modernistas. Então a primeira fase não se aproximava de nada que veio antes, é rejeição total. A segunda fase já pensa, cara, eu posso me aproveitar um pouquinho de alguma ideia anterior ao modernismo, né? Então ele se apropria um pouco disso. Só que a gente precisa ver cada um dos poetas separadamente. O primeiro que a gente vai ver aqui é o Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902 e ele faleceu no ano de 1987. Ele faz uma denúncia do tempo presente com muita ironia e sarcasmo.
e alguns traços de melancolia, tá? Temos na sua poesia a percepção do cotidiano, mas uma percepção mais intimista, mais subjetiva e até por isso um pouco mais melancólica e sofredora. Mas é uma visão do dia a dia. Mas a primeira fase olha para o dia a dia e descreve uma cena básica, uma cena comum. Aqui é um olhar mais peculiar, mais intimista sobre o dia a dia. Nós temos como exemplo esse poema chamado Poema de Sete Faces, dividido em 7 estrofes, que são as 7 faces do poema. Talvez um dos seus poemas mais famosos. Não sei se é possível ler aí de casa, a projeção aqui na televisão, mas eu vou ler com vocês, tá? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Ser gaucho é ser torto, tá? Ser esquerdo, a ideia de ser torto, ser errado. O próprio anjo já era torto. Então é meio algo um pouco autobiográfico aqui, falando sobre a sua condição de vida. Alguém meio em desajuste com a sociedade. E ele começa a descrever cenas do dia a dia. E essas cenas mostram certa aflição do eu lírico. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas. O bonde não tem perna, né? Nem as casas podem espiar. Mas é uma relação metonímica aqui. Pernas brancas, pretas, amarelas, não tem vírgula, para mostrar a ideia de que todas as pernas estão juntas ali. É a multidão, é um monte de gente. Imagina um ônibus lotado, um trem lotado, essa é a descrição, tá? Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. É angústia, né? O cara tá num trem lotado, num bonde lotado. Nossa, para que tanta perna? Para que essa muvuca toda aqui? Isso deixa ele inquieto, né? É o cara que não quer estar muito com a multidão, né? Uma vez Carol falou assim, você tem vontade de ir pro Rock in Rio? Ela perguntou pra mim. Eu falei assim, poxa, eu não tenho vontade não, porque eu não gosto muito. Ela falou, você não gosta de quê? De música? Eu falei, não, de música eu adoro, eu não gosto de gente, né? Aquela multidão, assim, não dá. Então, essa é a cena descrita aqui, tá? Ele tá em desajuste, desconforto com isso. Porém, meus olhos não perguntam nada. Você olha pra ele, o olhar dele não tem nenhuma expressão. Poxa, então esse cara tá bem. Não, parece que ele tá bem, externamente. Mas o interior dele faz questionamentos, tá angustiado, tá aflito com a situação. O homem atrás do bigode, que é ele mesmo, tá? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Você olha pra ele e fala assim, pô, esse cara é a fortaleza. Esse cara não tem problemas, ele tá bem. Ele não tem problema, ele tá bem. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos, do bigode, na verdade é alguém solitário. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Olha ele retratando a fragilidade, fazendo uma intertextualidade com a fala de Jesus Cristo, mas mostrando como que ele é fraco, ele precisa de ajuda, né? Ele está passando por problemas, mas ninguém percebe isso. Ele não deixa transparecer também. Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido com o diabo. Então, olha só. O anjo torto e a ordem para que ele seja torto, esquerdo, estranho, né, refletem o desajuste desse personagem, né, predestinado a viver assim. Predestinado a viver em desajuste com a sociedade. As casas, como metonímia de seus moradores, espiam os homens, observam a procura desesperada ou a procura desesperadora por amor. A multidão vivenciada aqui, percebida no bonde, né, parece causar uma aflição no livro. Parece causar, faltou aqui o R, perdão. Parece causar uma aflição no livro. Seu desejo de solidão acaba fazendo com que ele se sinta aflito por dentro, o que não é revelado por sua expressão facial. Né? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Parece forte, né? Seu exterior revela alguém sério, simples e forte, mas interiormente ele é fechado e solitário, com poucos amigos.
A solidão chega a um nível tão alto que ele faz uma súplica a Deus. O mundo é vasto, o mundo é grande, ele se sente uma formiguinha diante de toda essa grandiosidade do mundo. E fazer poemas não resolve seus problemas. Mas cada um tem dentro de si o seu próprio mundo, com sua vastidão. Cada um tem dentro de si, né, os seus sentimentos, que são vastos, que muitas vezes não são explorados, são desconhecidos. E é o problema pelo qual ele está passando aqui. E esse ambiente aqui, a lua ou o conhaque, é um ambiente propício para a reflexão do eu lírico e do poeta, né? Poeta e eu lírico aqui se confundem. É um poeta que estimula o autor a exprimir o que sente. Então ele está exprimindo, mesmo ele sendo alguém introspectivo, solitário, sozinho, acanhado, esse contexto aqui fez ele escrever um poema sobre o estado dele, tá? Uma coisa que ele não queria revelar a princípio, porque ele é tímido, né? Ele quer expressar que ele está bem, mas na verdade ele não está, ele está angustiado, inquieto diante da sociedade, tá? Outra poetisa muito importante é a Cecília Meirelles, que se enquadra no modernismo até mais por questões cronológicas, né, pelo período, do que por uma temática em si. Mas como as temáticas são bem profundas, abrangentes, intimistas, a gente pode considerar a Cecília Meirelles como modernista, ainda que na segunda fase. Ela escreve sobre a temática existencial, com temas como solidão, melancolia, saudade, sofrimento, né? Ela tem a consciência que as coisas passam. Até com uma pegada um pouco simbolista e um pouco arcade. Lembra do Carpe Diem, do arcadismo? É um pouco o que Cecília escreve em seus poemas, né? Tem fortes traços simbolistas também, com ar de sugestão, uma linguagem bem sublimada, como a gente percebe nesse poema intitulado Motivo, também um dos seus poemas mais famosos. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Olha o desapego ao passado e ao futuro. Eu canto porque um instante existe, tá? A vida se completa no presente. Não sou alegre nem triste. Sou poeta. Ser poeta no presente, né, no momento atual, torna o meu lírico indiferente às demais circunstâncias, como alegria e tristeza. Ele não está preso a viver a alegria ou a tristeza ou a remoer qualquer sentimento. Ele vive o presente, a aproximação com a ideia de carpe diem do arcadismo, né? Aí ele fala assim: irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Ele é irmão das coisas fugidias, ele é apegado a coisas passageiras, né? Então, a gente percebe a transitoriedade da vida aqui, né? A vida e o próprio lírico são efêmeros, passam rápido, tudo passa na vida. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou se passo. Então você percebe aí o vago, indefinido, as incertezas do poema, né? A importância dessa poesia é algo que ficará ou que se perderá. Para ela isso não importa tanto. O lírico não parece se preocupar muito em achar respostas, assim, em fazer perguntas. Essa é a preocupação. Questionamentos. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. As únicas certezas, nesse poema cheio de incertezas, estão fundamentadas no presente ato de fazer o poema e na morte futura. Isso é certo. Eu estou fazendo um poema agora e no futuro eu vou morrer. Do resto, eu não sei mais nada. A vida passageira silenciará o poeta, mas não a sua poesia, que permanecerá para sempre. Mário Quintana, esse poema aqui, quem lê Mário Quintana normalmente adora, né? Ele é conhecido como o poeta das coisas simples. Ele tem uma grande simplicidade no seu fazer poético, com uma linguagem leve e simples, falando sobre a temática do cotidiano. Ainda que ele tenha escrito há bastante tempo, você lê um poema e percebe como ele é totalmente atual. Como a gente percebe, esse poema é intitulado 666, embora ele popularmente seja conhecido como O Tempo. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Esse verso já diz tudo. Se isso não é
o mundo contemporâneo, se isso não é 2020, eu não sei o que é. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. A vida é um monte de checklist que você vai falar, não, fiz isso, fiz aquilo outro. No final das contas, você não vive. Você só cumpre um monte de obrigação, um monte de deveres. Essa é a concepção de vida que nós temos hoje, infelizmente. Ele está chamando a atenção para isso, para essa visão da vida, né? O título faz referência a um número que, segundo a tradição bíblica, é o número da besta, né? Diabo, do mal. E o primeiro verso associa a vida a uma série de obrigações que temos de cumprir ao longo dos nossos anos. Tem que fazer um monte de coisa. Tem que fazer o curso de inglês, tem que fazer natação, tem que fazer a academia, e tem que entrar na escola, tem que passar, tem que tirar nota, tem que fazer o pré-vestibular, tem que passar no vestibular. Quando faz o vestibular, tem que fazer a matéria, tem que fazer uma pós, tem que conseguir um emprego, tem que ter filho. Sabe, quando você namora, alguém fala assim, namora, vai namorar quanto tempo? Não vai casar não? Pô, tu casa. E não vai ter filho não? Porra, eu tenho um filho. Pô, e o outro filho? Pô, só quer me colocar cada vez mais obrigação. Essa visão da vida é colocada nesse poema e é uma visão problemática. Porque olha o que ele diz. Quando se vê, já são 6 horas. Que ele está passando. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Que o tempo passou e você não viveu, só cumpriu suas obrigações. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então olha só. Enxergando a vida por esse prisma, como um conjunto de obrigações, né? Então uma espécie de relógio começa a correr. O relógio começa a contar. Focados em nossas obrigações, o tempo voa. Passam-se horas, passam-se dias, passam-se semanas, passam-se anos e o tempo voa. Ainda há tempo de se viver a vida de verdade. Mas quando vemos, a vida passou por nós e não há mais tempo, tá? Olhar para o tempo passado gera um arrependimento. Poderia ter vivido. Seria melhor ter sido reprovado pelas obrigações da vida e ter vivido de verdade. Seria melhor não ter cumprido algumas coisas, mas ter vivido de verdade. E é isso que ele fala aqui nesse poema, tá? Murilo Mendes é outro autor renomado também da segunda fase do modernismo, que traz uma experimentação surrealista, né? Uma visão mais religiosa também da sua poesia. Ele e Jorge de Lima eram católicos, vieram de famílias católicas, então isso acabou permeando um pouco do seu poema. Ele diz assim, só não existe o que não pode ser imaginado. Então, se pode ser imaginado, então existe, tá? Então, o seu poema tem muitas questões religiosas, metafísicas, surreais, falando de um outro plano, né? Um plano não real, como a gente percebe no poema O Homem, a Luta e a Eternidade. Adivinho nos planos da consciência 2 arcanjos lutando com esferas e pensamentos, mundo de planetas em fogo, vertigens, equilíbrio de forças, matéria em convulsão, ardendo para se definir. Ó alma que não conhece todas as suas possibilidades, o mundo ainda é pequeno para te encher. Abala as colunas da realidade, desperta os ritmos que estão dormindo, a guerra. Olha os arcanjos se esfacilando. Um dia a morte envolverá meu corpo, minha cabeça envolverá meus pensamentos ruins, meus olhos verão a luz da perfeição e não haverá mais tempo. Então, olha só. O ar de sugestão, tipo do simbolismo, se mistura com a visão surrealista na primeira estrofe, que é o retrato de uma luta no plano espiritual. Há uma luta no plano espiritual, numa visão meio desconexa, né? Surrealista, como se fosse um sonho, algo meio surrealista. Adivinho nos planos da consciência 2 arcanjos lutando com esferas e pensamentos. Então, 2 arcanjos lutando ali num plano espiritual. A alma, o mundo espiritual, é tão abrangente que chega a ser maior do que o próprio mundo físico e material. O mundo que não conhece todas as suas possibilidades, o mundo ainda é pequeno para te... O mundo ainda é pequeno para te encher. A alma, o plano espiritual é maior do que o plano material. O metafísico é maior. Então, invocando a alma a abalar o plano material numa guerra em que o lírico esperava a vitória do plano metafísico sobre o concreto. Então, alma, abala as coisas da realidade. Mundo metafísico, plano espiritual, abala a realidade. Eu estou invocando para abalar essa realidade. Então, eu estou prezando mais por um outro plano espiritual, metafísico, não real, do que para o plano real.
E ele diz que um dia a morte devolverá meu corpo. Só a morte pode trazer a vida. Olha aí o paradoxo. Por meio da eternidade da alma e da destruição da matéria, quando não haverá mais a noção de tempo. Então é só nesse novo plano em que há a vida de verdade. É só por meio da vida e alcançar um novo plano é que nós vivemos de verdade. Sobre isso que é esse poema, um poema paradoxal, complexo, surrealista e com traços de simbolismo também. Jorge de Lima é outro autor também com uma pegada simbolista, com uma poesia religiosa, trazendo aí traços metafísicos também, mas além disso ele também fala sobre ritmos e costumes da cultura negra, tá? Com o uso de um linguajar afro-brasileiro, como a gente percebe no poema Essa Negra Fulô. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo. No banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, ó fulô, era a fala da Sinhá. Vai forrar minha cama, pentear meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, fulô. Ó fulô, era a fala da Sinhá, chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, Essa negra fulô. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa, o senhor disse, fulô, a vista se escureceu que nem a negra fulô. O senhor foi açoitar, sozinha a negra fulô, a negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou nuinha a negra fulô. Então esse aqui é um poema narrativo, né, que fala sobre a negra fulô, uma escrava. Na verdade ele está evocando memórias, né, do engenho e tal, está relembrando algumas coisas que aconteceram, falando sobre a violência e as humilhações das práticas escravocratas. Entretanto, essa realidade é articulada com uma questão mais sensual da escrava negra fulô. Enquanto a Sinhá do engenho se mostra sedentária e inativa, fica parada, né, vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, a negra fulô representa uma mulher transgressora, ágil, né, fonte de prazer, tá, dos desejos libidinosos do Senhor. A Sinhá desconfiou que ela tinha roubado alguma coisa, e só a desconfiança já fez mandar a negra fulô para o açoite, para ser açoitada. E essa cena de castigo físico, né, é introduzida com traços de sensualidade, tá? Então o Senhor fica encantado com a beleza da negra fulô quando tira a roupa para ser açoitada. Tanto é que o segundo açoite já não é mais com o capataz, é o próprio Senhor que vai lá açoitar a negra fulô, tá? E a gente percebe a sensualidade aí com a negra tirando a saia e a gola do vestido, que é o cabeção, ficando completamente nua, nuinha, né? A negra fulô. Então a nudez da escrava despertou mais intensamente os desejos do Senhor, né? A cena representa a libertação das rédeas do cabresto da escrava para simbolicamente assumir outro papel social de mulher, simbolicamente aí sendo um símbolo de desejo, né, pelo Senhor. Vinícius de Moraes é também outro poeta com bastante musicalidade, religiosidade e misticismo também, falando sobre a intimidade dos afetos no cotidiano, em alguns poemas, em outros poemas falando sobre os dramas sociais de seu tempo. A gente percebe essa questão mais intimista dos afetos do cotidiano num poema intitulado Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor seria atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se cante mais meu pensamento. Então ele está falando que vai ser atento com zelo, com muito cuidado, sempre, frequentemente, e tanto, com grande intensidade, acima de qualquer encanto que existe. Quero vivê-lo em cada momento, em louvor e espalhar meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então ele vai viver esse amor forte, intenso, em todos os momentos, apesar das circunstâncias. Vai viver na alegria, vai viver na tristeza. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O amor intenso é importante porque um dia vai acabar.
Então o amor é intenso, é duradouro, é cuidadoso, tá? Mas quando chegar um momento que ele estiver sozinho, ele vai relembrar do amor que teve. Então, por isso que ele é infinito enquanto durar. Infinito tem a ver com a intensidade em que se vive. E ele vive para sempre, ainda que na memória do eu lírico. Então esse é um poema que fala sobre a intimidade, sobre o relacionamento amoroso. Mas temos poemas que falam sobre os dramas sociais, né, do seu tempo. Como A Rosa de Hiroshima, né, poema original escrito realmente com X, né, na forma aportuguesada. Esse poema que virou música na voz de Askinei Mato Grosso, se não me falha a memória, e depois outras pessoas gravaram também. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas caídas. Mas, ó, não se esqueçam. Rosa de Hiroshima aqui faz alusão à bomba atômica lançada no Japão pelos Estados Unidos, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Os efeitos da bomba são a metonímia para os efeitos da guerra. Então ele está criticando a bomba, está criticando a guerra. Esses efeitos da bomba, os efeitos da guerra, geraram graves problemas naquela geração e nas futuras, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas, nas meninas cegas inexatas, nas mulheres de rotas alteradas, nas feridas como rosas cálidas. O eu lírico alerta para que a bomba atômica sempre seja lembrada. Ó, não se esqueçam. Não se esqueçam das consequências devastadoras da guerra para que isso não se repita. Ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, tá? A bomba de Hiroshima é comparada a uma rosa pelo formato que se gerou na explosão, né? Como uma rosa, né? Mas todo o restante é contraste. A rosa é radioativa, é estúpida, é inválida, é uma rosa com cirrose, é uma anti-rosa. A rosa é hereditária e radioativa porque suas consequências passam de geração a geração. Ela é estúpida e inválida. A guerra é algo ilógico, inútil, vazio de sentido. É uma anti-rosa, se opõe totalmente ao que é uma rosa. Perfumada, cheirosa, bonita. A guerra é o oposto disso. É feio, é agressivo, é violento, faz mal. Na verdade, é a anti-rosa. Porque é sem cor, é sem perfume, é sem rosa e sem nada. Então esses são autores da poesia de 30. Como você pode perceber, uma poesia que sim faz crítica social, que sim fala um pouco do cotidiano, mas sobretudo uma poesia bastante intimista e reflexiva, né? Discutindo o estar no mundo. O romance de 30, né? Textos em prosa, são textos mais densos, com um caráter mais crítico, retratando quase sempre a figura do nordestino, sofrido em meio à miséria, seca, violência, né? Então ele tem um olhar para a realidade brasileira com semelhança em relação à realidade, né? Com a verossimilhança, com foco na realidade, como uma maneira de denunciar a sociedade. De certa maneira, fazem uma releitura do determinismo naturalista, porque olham para a realidade, só que não com uma visão predeterminada, né? Para o naturalismo é o seguinte, ó, não tem jeito, o cara vai sofrer, né? A hereditariedade, o meio em que vive, você vai ser sempre assim. Aqui, se o meio é uma causa dos problemas sociais, então a gente tenta modificar o meio. Vamos tentar modificar o meio para solucionar esse problema vivenciado pelos personagens, que são quase sempre tipificados, muito bem assim, desenhados, até de certa forma caricaturais, né? Retratando aí certo extrato social. Percebe-se facilmente a estrutura econômica e social dos personagens por meio das descrições feitas ao longo dos romances, né? Narrativa linear, fácil de entender, com uma boa noção temporal espacial, com uma linguagem culta urbana, para que a minha crítica possa atingir o meu alvo, né? É algo fácil de ler. E mesclando o regional com o universal. Traços regionais, mas problemas que são de todo mundo. Então ele vai falar sobre a seca, sobre os tipos humanos, né? Sobre a paisagem, típico dessa região. Mas ao mesmo tempo vai falar de problemas sociais, de dramas que todo mundo vive, né?
como, por exemplo, incerteza em relação ao futuro, como violência, como fome, que não é algo restrito aqui a certos tipos regionais do Brasil. Alguns romancistas. Graciliano Ramos tem um estilo conciso e sintético, com frases curtas e objetivas, né? Bastante clareza, sem expressar sentimentos ao longo do seu texto. Foca as paisagens, os problemas do Nordeste brasileiro, como a seca, o êxodo rural e o coronelismo, né? Fazendo uma análise psicológica dos personagens, revelando o sofrimento desse personagem, como acontece com o Fabiano em Vidas Secas. Eu separei aqui alguns trechos, tá? Fabiano e sua família tentam se retirar depois de um período de seca e se estabelecer em um sítio abandonado que eles acharam ao longo do caminho. E aí eles lembram um pouco de momentos bons que viveram, mas vivem agora a seca e depois vão viver momentos melhores e vivem esse ciclo da seca aí frequentemente, né? A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. O resto da farinha acabara, não se ouvia um berro de reis, de gado, tá? Perdida na caatinga. Sim, a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejados, novenas, tudo uma confusão. Despertara um grito áspero, vira de perto a realidade. Agora, cortei aqui um trecho, Fabiano conversando com ele mesmo, né? Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Quer dizer, ele corrigiu. Você não é um homem, você é um bicho. Ele se via como um bicho. Assim que ele se via. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Não pensava, não raciocinava, mas sabia sobreviver como um bicho. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca via a fazenda. Só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque podia descompor. O Fabiano ouvia as descomposturas com um chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem. E o homem só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Então ele cuidava da fazenda, estava tudo direitinho. Imagina o dono e gritava com ele. Por quê? Para mostrar autoridade. Fabiano sabia seu lugar e abaixava a cabeça e falava assim, Senhor, mesmo sabendo que tudo estava certo. Ele sabia que o patrão só estava gritando para mandar. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso. Ele gritou, eu estava obedecendo. Ele sabia qual era o seu lugar, né? Se sentia inferiorizado realmente. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo no meio de uma vida inteira. Cabra, governado pelos brancos, quase uma rede na fazenda alheia. Fabiano era quase mais um animal do gado que trabalhava. Era só uma mão de obra ali, meio que desqualificada, mas que poderia fazer aquele serviço. E aí depois eu separei um trecho que fala de um problema que ele teve com um soldado amarelo no centro da cidade, em que ele gritou, teve uma confusão ali entre eles e ele acabou sendo preso pelo soldado, preso injustamente. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade, e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Era quase uma coisa. Então, por que um sem vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. Só porque ele se revoltou ali, ele gritou, ele se exaltou em um momento, numa mesa de jogatina, ele foi preso. Ué, mas só porque ele gritou? Sim. Sim, ele sabia perfeitamente que era assim. Ele estava acostumado a sofrer violência e injustiças. E por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. Então o soldado fez uma injustiça contra ele, mas mesmo assim ele ainda era a favor do governo. Pensava assim, não, o governo está certo, o soldado aqui não representa o governo tanto assim não. Eu ainda confio no governo, né?
Então a gente percebe aqui a animalização, ou reificação, ou coisificação do homem, né, explorado para o trabalho, né, o homem como uma máquina que produz riqueza para o seu senhor. A resignação em relação ao patrão, né, a aceitação, o patrão vai lá reclamar e ele aceita isso, aceita as injustiças, e também resignação em relação ao governo. O soldado trata mal, mas ele continua abaixando a cabeça, sabendo que é assim, inclusive faz uma idealização equivocada, como se o governo sempre fosse perfeito. Raquel de Queiroz trata também da resignação do nordestino diante das dificuldades, né? Também fazendo uma análise psicológica com frases curtas. Raquel de Queiroz disse assim: o que leva a gente a escrever o primeiro livro? Não sei. O que tinha lido de literatura sobre seca não era satisfatório para mim, e quis dar uma espécie de testemunho. E com essa petulância da juventude, eu me meti a escrever o romance, porque ela e sua família viveram um período de seca, lá no ano de 1915. E por isso o livro O 15, que retrata ali também uma família de retirantes, né? No Vidas Secas era o Fabiano, aqui é o Chico Bento. E aqui eu descrevo também uma cena dele e de sua família. Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Quer dizer, meter o pé, ir embora. Sem legumes, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome, enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande, no Amazonas sempre há borracha. Alta noite, na camarinha fechada, que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouviu chorando, enxugando na varanda, encarnada da rede, os olhos cegos de lágrimas. Chico Bento, na confiança de seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe os 1000 casos de retirantes enriquecidos no norte. Então aqui ele não tinha recurso, resolveu migrar, né, tentar a vida na Amazonas, né, onde viveria de borracha, para não fugir da seca e da miséria também. José Lins do Rego fala sobre a sociedade do engenho. Ele também cresceu no engenho de sua família e acaba descrevendo um pouco sobre isso, tá? Sua principal obra, O Menino de Engenho, trata exatamente sobre isso. Sobre um jovem que foi viver no engenho do avô e acabou muito cedo tendo uma relação sexual com uma mulher, e aí ele acaba descambando por um caminho errado durante sua juventude. Então vamos aí a um trecho do Menino de Engenho. Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às terras de seu engenho. Ia ver de perto os seus moradores, dar uma visita de senhor nos seus campos. O velho José Paulino gostava de percorrer a sua propriedade, de andá-la canto por canto, entrar pelas suas matas, olhar as suas nascentes, saber das precisões de seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir queixas e implantar a ordem. Andávamos muito nessas suas visitas de patriarca. Então a gente percebe aí a autoridade, fiscalização do senhor de engenho, que era o avô do menino, né? Como um corregedor, dava gritos de chefe, implantava ordem, visitas de patriarca. Então você percebe essa questão da autoridade, da fiscalização do José Paulino. Fazendo também uma descrição positiva do engenho, as matas e as nascentes, né? Um lugar para o qual o Carlinhos, que é o protagonista, sempre era levado, ficando admirado, valorizava ali a questão do engenho. Jorge Amado traz uma visão humanizada de grupos marginalizados, tá? Ele, inclusive, chegou a ser deputado estadual, federal, acho que era federal, durante um período, tá? E em suas obras ele acaba tratando sobre isso, né? Sobre a desgraça e a opressão que sofrem os mais pobres. A linguagem às vezes é vulgar, com alguns palavrões e obscenidades, fazendo crítica aos falsos moralismos das classes mais privilegiadas. Aqui eu trouxe um trecho de Capitães de Areia, que fala sobre um grupo de meninos de rua que formavam ali um bando para sobreviver. O líder, Pedro Bala, tinha o seu pai, que era grevista, né, falecido. O pai dele acabou falecendo ao lutar por seus direitos. E tinha ali outros meninos no bando também. Um deles era o Sem Pernas. Todos eles tinham um apelido, né? O Sem Pernas, ele tinha como estratégia o bando o acolhera
e ele ia de casa em casa e algumas famílias o acolhiam. Ele se fazia de santinho, de alguém bom, a família o acolhia, embora não o tratasse tão bem assim como um filho de fato. E depois ele roubava, ele extorquia aquela família, né? E aí eu trouxe um trecho que fala um pouquinho sobre o Sem Pernas, em uma das famílias com quem ele morou. Porque naquelas casas, se o acolhiam, se lhe davam comida e dormida, era como cumprindo uma obrigação fastidiosa. Os donos da casa evitavam se aproximar dele e o deixavam na sua sujeira. Nunca tinham uma palavra boa para ele. Mas desta vez estava sendo diferente. Desta vez não o deixaram na cozinha com os seus molangos. Não o puseram a dormir no quintal. Deram-lhe roupa, um quarto, comida na sala de jantar. Então dessa vez essa família o tratou bem. O tratou de forma digna, humana. Então os lábios de Sem Pernas se descerraram e ele soluçou. Chorou muito encostado ao peito de sua mãe. Esse choro dele é uma visão humanizada do personagem, que agora vive um conflito interno. Enquanto a abraçava e se deixava beijar, soluçava porque a ia abandonar e, mais que isso, a ia roubar. E ela talvez não soubesse que o Sem Pernas sentia que ia furtar a si próprio também. Então essa é uma cena bem forte em que a gente percebe o conflito interno do personagem, né? Ele seria fiel ao bando que o acolhera ou ele seria fiel à família que o acolhera agora? Esse é o conflito interno vivenciado pela personagem, né? Então repara como ele é humanizado nesse trecho aqui. Uma das senhoras o tratou como filho e ele chora, né? Ele deixa transparecer os seus sentimentos sem saber o que ele deveria fazer diante dessa situação, né? Então ele chorava e queria se sentir beijado, isso é o desejo dele, né? Ele pensava no plano inicial, roubar e abandonar aquela senhora, e por isso vivia o seu conflito interno. Beleza? Então, esses são alguns autores, tanto da poesia de 30 como do romance de 30. Como nós falamos, é importante estudar todo o contexto, o modernismo, sim, mas é fundamental entender os principais autores, as principais características, para quando você vê lá uma questão sobre aquele autor, você já sabe mais ou menos como interpretar, você já tem um ponto de partida e uma linha na qual você deve se guiar, ok? Então é isso, nós ficamos por aqui, tenha uma ótima semana de estudos, tchau!